Olá, seja bem-vindo a essa apresentação. Aqui quem fala é Fernando Siqueira. Entre no site metodologialean.com para ler o artigo completo sobre os 7 desperdícios da produção. Nem sempre é fácil, mas saber identificar, reduzir e eliminar os 7 desperdícios pode ser a chave para o sucesso de qualquer empresa. E é o propósito da metodologia Lean. Todo e qualquer indício de desperdício deve ser controlado e combatido com todas as forças, para que não se transforme em problemas ou desperdícios ainda maiores. Então vamos aos desperdícios. Superprodução. O excesso de produção esconde muitos outros problemas, além do estoque parado, local para armazenar esse estoque e ainda manuseios incorretos, defeitos de qualidade, sem falar na bagunça, tornando impossível o gerenciamento correto. Por isso, o ideal é que se produza sempre de acordo com a necessidade do cliente, ou seja, no tempo certo e na quantidade certa. O excesso de produção pode ser causado por vários motivos, entre eles, falha na programação de produção, falha na comunicação entre departamentos, o processo não permite a produção em quantidade com qualidade, seria uma falha de processo, e baixa confiabilidade em equipamentos. Tempo de espera ou ociosidade. Tempo é dinheiro. Eu diria que tempo é ainda mais valioso que dinheiro. Seja onde for, quem é que gosta de desperdiçar ou perder tempo? Na produção não deve ser diferente. O produto deve fluir pelas etapas de processo, de forma a caminhar do início ao fim do processo, até que esteja finalizado e pronto para embarque. Esse tempo de espera ao final do turno ou ao final da semana acaba gerando gastos com hora extra, para que se conclua o que foi programado, gerando muitas vezes, além dos custos, desmotivação. Alguns exemplos das possíveis causas para o tempo de espera são treinamento inadequado de colaboradores, falta de manutenção adequada, necessidade de materiais ou ferramentas, elevado tempo de setup, gargalos de produção, dentre outros. Desperdício do movimento. Esse desperdício fica caracterizado pela movimentação desnecessária dos operadores, ou seja, movimentos que não agregam valor ao processo, causando cansaço aos operadores e aumento do tempo de processo. Muitas vezes, as causas podem estar relacionadas à desorganização de um modo geral. Por exemplo, uma ferramenta ou material que não estejam disponíveis, alguma instrução de trabalho que deveria estar no local de trabalho, talvez o processo não esteja definido corretamente, para que se reduza ou elimine esse movimento desnecessário. Nesses casos, além da melhoria no processo em si, a aplicação da ferramenta 5S para a organização do posto de trabalho poderá melhorar de imediato. Com a aplicação do 5S, o posto de trabalho ficará mais organizado, com identificações e um lugar definido para todos os itens, não sendo mais necessário procurar, emprestar ou buscar. Processamento. O desperdício de processamento basicamente pode ser por falha na atividade de produção, um processo mal definido ou não definido. Procedimentos e atividades desnecessárias que, além de gerar custos, aumentam o tempo de produção, não agregando valor nenhum. Deve-se analisar e questionar se o cliente pagaria por aquele processo ou operação. Talvez possa parecer coerente aquela utilização em excesso de um determinado material. Mas o cliente pagaria por esse algo a mais? Os requisitos do cliente estão bem definidos e corretamente aplicados? Defeitos. Os defeitos acabam sendo também a consequência dos outros desperdícios. São muitas as causas para os defeitos e retrabalhos. A questão aqui é identificar a causa raiz do problema e aplicar medidas para se eliminar o quanto antes esses defeitos. Algumas causas prováveis para o surgimento de defeitos são estoque elevado, equipamentos inadequados, treinamento inadequado dos colaboradores, manuseio desnecessário, layout inadequado, falta de processo de produção e problemas com fornecedores. Esses são somente algumas causas prováveis, muitas outras estão presentes no cotidiano das empresas, gerando retrabalhos, custos extras, causando transtornos e complicando a relação com os clientes. Estoque. Estoque em excesso nada mais é que dinheiro parado. Quantidade elevada de estoque de produtos e materiais, causado por falhas no planejamento de vendas, lead time de produção elevado,
e linha de produção desbalanceada. Podem ser algumas das possíveis causas. Além de capital parado, outros fatores como produtos acabados obsoletos, espaço para se alocar o estoque em excesso são agravantes para os resultados das empresas. Transporte. Todo o transporte de equipamentos, materiais e produtos que não agregam valor ao cliente. Vale lembrar a pergunta: o cliente pagaria por esse transporte desnecessário? Ou seja, está agregando valor? Seja algum próximo processo que seja lá do outro lado, ou entregas incorretas de materiais. Vale a pena verificar se o layout está bem definido e se o processo pode ser melhorado, no sentido de que a peça deve fluir e o próximo processo deve estar o mais próximo possível, evitando transporte desnecessário. Os desperdícios estão por todas as partes e afetam ao extremo o crescimento das empresas. O processo de implementação da metodologia Lean para eliminar esses desperdícios é simples, porém não é fácil. Logo, é necessário um planejamento adequado para a implementação dessas ferramentas e entender os 5 princípios fundamentais da cultura Lean. Mas esse assunto é assunto para o próximo vídeo. Até lá! Obrigado por assistir esse vídeo. Deixe o seu curtir e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.